Hoje é dia 24 de novembro de 2021 e tem dois filmes, coincidentemente ou não, sendo lançados nas plataformas de streaming que são filmes de Natal, que são infantis, mas que também conseguem ser divertidos, conseguem ser interessantes para os pais das crianças que vão assistir com elas. E a minha ideia pro vídeo de hoje é fazer algo um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui, que é uma espécie de batalha entre os dois filmes. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois eu gostei mais? E aí eu vou dividir essa opinião em algumas categorias para que no final do vídeo, quando eu der o veredito, vocês podem decidir se vocês querem ver aquele que eu gostei mais, ou então vocês podem pegar alguma das categorias que vocês considerem mais importantes para aquilo que vocês querem assistir no momento e escolher o filme para assistir baseado nelas. E é claro que vocês podem assistir os dois também, mas eu já quero que vocês me digam, antes de eu começar o vídeo, se vocês gostaram da ideia desse tipo de vídeo em que eu comparo dois filmes parecidos ou que tem alguma coisa em comum e vou dando os pontos pelos quais eu gosto mais de um ou gosto mais do outro e no final dou um veredito. Se sim, já deixem a curtida nesse vídeo, já se inscrevam no canal e deixem escrito aqui embaixo na caixa de comentários quais filmes vocês gostariam de ver comparados também num vídeo parecido. Escrevam aqui embaixo, vai lá, eu vou dar tempo pra vocês escreverem agora quais filmes vocês gostariam que eu comparasse aqui no canal. Mas vamos lá então, os dois filmes sobre os quais eu vou falar hoje são um filme chamado Um Menino Chamado Natal, que é da Netflix, e um filme chamado Natal em 8 Bits, que tá sendo lançado na HBO Max. E rapidamente, qual que é a história dos dois filmes? Um Menino Chamado Natal é um filme um pouco mais tradicional, com um tom um pouco mais clássico, né, de história infantil de Natal mais antiga. O filme começa num mundo contemporâneo em que um pai que tem 3 filhas, eles recebem a visita de uma tia que eles acham chatíssima, que é vivida por ninguém mais, ninguém menos que a Maggie Smith. E o filme inteiro vai se passar na história de Natal que essa tia chata vai contar pra eles, que é uma história super lúdica, super fantasiosa, sobre um menino que se chamava Natal, como diz no título do filme, que morava na Finlândia e que também não tinha mãe. E certo dia o pai dele sai pra procurar a prova da existência de uma vila ou de uma comunidade de elfos. E aí o cara começa a demorar pra voltar e o menino vai atrás dele e embarca numa jornada pelas florestas nevadas e ele vai passar, né, por locais em que tem renas e ele tem ali um camundongo que é amiguinho dele, que é falante, e aí ele vai chegar nessa vila dos elfos, e basicamente esse é um daqueles filmes sobre o risco do fim do Natal. Vocês já viram muitos filmes assim, né? Que a história toda tem uma mensagem que é: vamos preservar o espírito do Natal, não vamos deixar o Natal morrer. É sobre isso que é o primeiro filme. O segundo filme, que eu vou comentar agora, é um filme chamado, como eu falei anteriormente, Natal em 8 Bits, que, como o nome já deixa claro, é um filme que investe muito mais numa aura de nostalgia com os anos 80. Então é um pai vivido pelo Neil Patrick Harris, que tem uma filha pequena, e coincidentemente, ou seja, os dois são sobre um protagonista menino. Ele vai contar a história dele mesmo quando era criança e do sonho que ele tinha, assim como todos os outros coleguinhas dele ali com 11 anos de idade, de comprar um Nintendo ali no final dos anos 80, quando o Nintendo foi lançado e virou um item assim, né, que era o sonho de consumo de todos os meninos do mundo, praticamente. E ele também vai contar pra filha dele essa história real dele, né, claro, com um monte de fantasia e também com um monte de mudanças, né, que são coisas do jeito que ele lembra e também do jeito que ele gostaria de lembrar às vezes, pra também dar uma lição de Natal pra essa menina. Então isso é outra coisa que os dois filmes têm em comum, além de serem histórias dentro do filme, porque os dois filmes começam com alguém contando história pra crianças e aí a gente assiste a história que tá sendo contada pras crianças, mas também é um filme que vai dar uma lição de Natal, e a lição aqui também é uma lição bastante batida dos filmes de Natal e de outros filmes também, que remete lá A Felicidade Não Se Compra, que é aquele filme clássico da década de 40 com o James Stewart e a Donna Reed, sobre Natal e sobre como a gente sempre quer coisas no Natal, desde criança, né, que as pessoas querem presentes. Na vida adulta a gente quer, né, que o próximo ano seja melhor, que a gente conquiste um novo emprego ou algum sonho financeiro, quando na verdade a gente deveria olhar pro lado e apreciar a vida que a gente tem, que é uma mensagem super válida, super útil e super verdadeira, mas que também, né, as duas mensagens não são nada originais para filmes de Natal. Mas vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em 5 categorias e em cada uma delas eu vou decidir e explicar por que eu gosto mais de um ou do outro. No final, quem tiver mais pontos desses 5 vai ser o vencedor e vai ser a minha indicação para vocês. O primeiro item, né, o primeiro critério que eu vou falar aqui hoje é o critério do espírito natalino. Qual dos dois filmes remete mais àquela nostalgia de Natal? E aqui tô eu falando como um homem millennial que cresceu ali, né, que teve a infância principalmente nos anos 90, a infância que
eu me lembre, né? Eu nasci no final dos anos 80, mas lembro mais da infância dos anos 90. Então, que tipo de memória que eu tenho de Natal, tanto das propagandas da televisão, quanto dos filmes que eu assistia, dos desenhos animados, qual que eu acho que desperta mais nostalgia e que tem mais uma vibe de Natal? Eu acho que o filme que tem mais a vibe de Natal e que vai ganhar o primeiro ponto aqui é Um Menino Chamado Natal, porque esse é um filme que tem toda aquela estética de Natal, né? Ele é um filme que tem bastante neve, o outro também tem, mas ele tem rena, ele tem Papai Noel, ele tem duendes, ele segue meio que aquela tradição de contar a origem do Natal ou o resgate do Natal, como eu falei anteriormente, e ele tem, assim, cenários, né? Por mais que ele seja às vezes meio falso, os cenários, né? Você olha assim e fala, claro, é uma rena ou é um troll nitidamente criado em CGI, né? Em computador. A criança normalmente não percebe isso, principalmente criança mais nova, mas a gente percebe. Mas ele tem cenários que são muito natalinos e que são bonitos, assim, né? Não é um filme super caro, ele tem cara de filme B de Natal, mas eu acho que ele ganha esse ponto do espírito natalino. O segundo critério vai ser originalidade. E como eu falei anteriormente, nenhum dos dois filmes é particularmente original, mas uma diferença que eu vejo muito aqui é que enquanto Um Menino Chamado Natal, ele é um filme que segue mais a cartilha de filmes de Natal, inspiradores, de mensagem bonita e que, né, vai mudar a sua percepção das coisas, o segundo filme, que é o Natal em 8 Bits, ele faz um pouco isso também, mas ele tem um senso de humor um pouco mais autodepreciativo e ele tem algumas sacadas que são um pouquinho mais originais, são um pouco mais divertidas. Por exemplo, como a relação do menino com o videogame, que às vezes o videogame fala com ele, né, e o videogame pode ser bom ou mal pra ele. Então, o segundo ponto agora vai pra o Natal em 8 Bits. O terceiro ponto que eu vou colocar aqui, o terceiro critério, seria qual filme funciona melhor pra criança. E aí, eu vou ter que dizer que provavelmente o filme que funciona melhor pra criança, por todos os motivos que eu já falei e por mais um que eu vou falar agora, é Um Menino Chamado Natal, porque ele é um filme muito mais inocente. Ele tem um senso de humor mais inocente e ele é muito um filme, e vocês sabem de que tipo de filme eu tô falando, pra quem não viu muito filme. Então, ele não é um filme sobre filmes de Natal. Ele não é um filme que consegue ser autorreferencial, meio pós-moderno, como as pessoas falavam anteriormente, sabe? Um filme sobre filme de Natal. Não, ele é um filme feito, principalmente, acho que quem mais vai se divertir com esse filme é quem nunca assistiu um filme de Natal antes, ou não assistiu muitos. Então, eu acho que crianças, e aí sim, né, pra criança que vai assistir e não tem tanto conhecimento, tudo que ela quer sobre um filme de Natal vai estar lá. Então, eu acho que as crianças vão gostar mais desse filme. O quarto ponto, né, o quarto critério seria qual filme funciona melhor pra adultos. Eu até comentei no Letterboxd agora há pouco, eu sempre comento, né, os meus comentários do Letterboxd aqui no vídeo, que eu me tornei aquilo que eu mais temia, que é o cara que gosta de filmes B de Natal, que fingem ser pra crianças pra agradar os pais, na verdade, porque é isso que faz o Natal em 8 Bits. Ele é divertido pra criança, principalmente porque ele é centrado num grupo de crianças, que é o menino, que é o personagem do Neil Patrick Harris quando era criança, e não importa o nome do menino, tá, gente? Antes que alguém venha comentar aqui. Mas tem todos os amiguinhos dele. Então, meio que numa vibe bem daqueles filmes dos anos 80 mesmo, tanto os filmes mais sérios como o Conta Comigo, ou como os mais de comédia como os Goonies. Então, aquela coisa do grupinho das crianças é algo que tá presente aqui. Então, é claro, né? É um filme de comédia, então vai ser divertido para as crianças também. Mas eu acredito por toda essa questão da nostalgia dos anos 80, muitos adultos vão se identificar com as suas próprias lembranças dessa época, como também, como eu falei anteriormente, tem essa questão do humor autodepreciativo, de rir de si mesmo. Muitas vezes tem algum personagem que faz uma piada que não é muito engraçada, aí o outro meio que olha assim e fala assim, gente, sério que você fez essa piada? Então é um filme muito mais autorreferencial, que é um tipo de humor que costuma funcionar mais para adultos, porque crianças normalmente não pegam, ou principalmente as crianças menorzinhas, não pegam esse tipo de piada. E por fim, o quinto ponto que eu vou colocar aqui, o quinto critério, é elenco. E aí, como vocês sabem, como vocês estão contando, anotando aí, claro, tá 2-2. E quem vai decidir pro elenco, antes de eu falar quem venceu, eu vou falar que os dois têm uma vantagem sobre elenco, né? E aí eu vou escolher qual que eu gostei mais. O Menino Chamado Natal, ele tem a vantagem de ser um filme menor, ele não é um filme muito caro, como eu falei anteriormente, sobre Natal, é mais infantil, mas ele tem, assim, um elenco coadjuvante que é estelar do cinema britânico. Então ele tem a Sally Hawkins fazendo uma vilã de uma maneira que eu acho a vilã meio chatinha, assim, meio unidimensional e meio chata mesmo, mas é a Sally Hawkins que faz qualquer coisa ficar interessante. Tem, como eu falei já, a Maggie Smith, tem o Jim Broadbent, tem o Toby Jones, ou seja, é um elenco estelar do cinema britânico, assim, de altíssima qualidade, é quase aqueles elencos que tinham no Harry Potter, né?
né, falando aqui da Maggie Smith, por exemplo, não chega a ser ao ponto de Harry Potter, mas sabe quando você vê várias pontas ou vários personagens menores que você fala, caramba, olha só quem é esse cara, né? Olha que ator eles escalaram pra esse papel menor. Então ele tem um elenco estelar. Porém, eu não gosto muito da atuação do menininho, que é o protagonista, que se chama Henry Lawful, que é um menininho bonitinho e tal, mas ele é meio assim, sem muito sal. Ele é um menino não muito expressivo, e ainda mais, né, dentro desse elenco, como eu falei, absolutamente maravilhoso, ele acaba ficando um pouco apagado. E aí, por outro lado, o Natal em 8 Bits, ele é um filme que tem um elenco prioritariamente de crianças, ele não tem tantos astros e estrelas, ele tem o Neil Patrick Harris e só, tem outros atores adultos muito bons, mas assim, astro mesmo só, o Neil Patrick Harris, mas o elenco infantil é muito afiado. Ao contrário do que acontece num Menino Chamado Natal, o protagonista de Natal em 8 Bits, que vive o Neil Patrick Harris no passado, que se chama Winston Fagley, é um menininho muito divertido, muito engraçado, e tem vários ali daqueles meninos, e tem uma menina também, aquele núcleo de crianças, tem a menininha que é irmã do protagonista também, todos são muito bons, e é difícil fazer filme em que crianças são bem dirigidas, crianças são bem escaladas, e se cria ali um ambiente mais natural e de humor das crianças. As crianças são engraçadas. Então, eu acho que por esse motivo, por o protagonista ser melhor e por o filme fazer algo mais difícil, que é extrair atuações legais, divertidas e engraçadas de crianças, e depender muito disso, eu vou ficar com o elenco de Natal em 8 Bits. Então, o vencedor, o melhor filme dos dois, na minha opinião, por todos os motivos que eu coloquei aqui, é o Natal em 8 Bits. É claro que eu sou suspeito pra falar, porque eu acho que você, adulto, se você tá assistindo meus vídeos e você é o público habitual do meu canal, que são pessoas que vêm pra assistir vídeos sobre cinema, né, análise de filmes, comentários sobre filmes, listas, né, indicações de filmes, eu acredito que você vai estar comigo nessa e você vai assistir e vai gostar mais do Natal em 8 Bits. Mas é claro, se você tem filho, você tem filha, você quer assistir um filme com criança, ainda mais crianças menorzinhas, eu não sou pai, então eu não sei dizer ao certo quantos anos, mas crianças menores, até, sei lá, 7, 8 anos, 9, eu acredito que o Menino Chamado Natal seja a melhor escolha. Mais uma vez eu peço para que vocês comentem aqui embaixo, gostaram do novo formato de vídeo? Se sim, me digam mais uma vez, eu vou pedir aqui quais filmes vocês gostariam de ver comparados aqui no canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!